Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos continuar aqui com a parte de leitura e interpretação de projetos estruturais. Na aula de hoje eu vou trazer aqui, um bloco de fundação. A ideia, assim, a ideia é a mesma, a representação é sempre parecida, pode variar um pouco de um projetista para o outro, mas tem as convenções, né, as padronizações usuais através que o mercado de trabalho exige, né, para que um projeto que seja feito numa região seja entendido por outra região e assim por diante. Então aqui a gente tem um bloco, ele está aqui escrito P1 porque ele está relacionado ao pilar P1, tá? Mas o bloco é o bloco. E o pilar é esse elemento aqui do meio, ó, P1, P1. E ele está representado aqui, ó, bem no meio. Aqui é um bloco quadrado, ó, de 130 por 130, ou seja, 1,30 m, né, já que aqui é centímetros. E ele tem armadura aqui, ó, nas duas direções, na direção Y, né? Deixa eu fazer aqui um mini plano aqui, né? Y e X. Então aqui, ó, vamos ler aqui, ó, são 4 barras de 12,5 com espaçamento de 30 centímetros e o comprimento total de 121 centímetros. Então aqui entre elas, ó, são 30 centímetros de espaçamento. 30 centímetros aqui, ó, aqui e aqui. E perceba, ó, deixa eu dar um zoom aqui, que ela tem um cobrimento aqui, ó. Opa! Que ela tem cobrimento, ó. A armadura ela não chega a colar aqui, ó, na forma do bloco. Assim como a gente viu lá nas vigas e nos pilares, as armaduras ela tem os seus cobrimentos, né? A viga e o pilar tem 3 centímetros, a laje tem 2,5. Então aqui também tem um cobrimento, que a armadura ela sempre tem que estar envolvida de concreto para que seja protegido, né? Protegido da corrosão aqui, ó. Então aqui, ó, tem um mini cobrimento aqui, ó. Isso vai depender do projeto, né? E da localização do projeto. Deixa eu apagar aqui, para não poluir mais o desenho. Então a armadura desse nosso pilar aqui, ó, desculpa, do nosso bloco é isso, ó. É 4 de 12,5 a cada 30 na direção Y e 4 de 12,5 na direção X a cada 30. A dimensão é a mesma porque a sapata ela é quadrada. Nem sempre ela vai ser quadrada, tá? Ela pode ser retangular. Ela pode ter 130 numa direção e aqui ter metade, ter 60, ter 70, ter 65 e assim por diante, tá? Perceba que o pilar ele é colocado na metade, ó. Bem no eixo aqui, ó, é 65 para cada lado, né? Porque é 130 centímetros, então é 65 centímetros para cada lado. Bem no meio, ó, é como se fosse aqui, ó. E aqui, ó, a gente tem o detalhamento da armadura do pilar. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, a armadura do pilar. Então a gente tem aqui a seção do pilar, ó, ele é 15 por 30, né? E a armadura dele tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, 6 barras, né? Aqui tá 1, que é a posição 1, ele não nomeou de N1, ele nomeou simplesmente de 1, com a bitola de 10 milímetros, que é a bitola mínima para um pilar, né? Na verdade, isso aqui não é o pilar, né? Isso aqui é a espera do pilar, também chamada ou de espera ou de arranque, que quando concretar aqui o bloco, essa parte aqui, ó, essa parte de 30 vai entrar aqui no bloco, ó. Essa parte aqui, ó, de 30 centímetros, ela entra aqui dentro, ó, vamos supor, o pilar está aqui, então ela entra aqui dentro da sapata, ó, e ela é amarrada. Aqui, ó. Ela é amarrada aqui na armadura do bloco, ó. Ela entra aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Ela entra assim, ó. Ela entra aqui. E ela fica aqui, ó. Então depois que o bloco é concretado, vamos supor que ó, foi concretado aqui o bloco, ele fica aqui, ó, tanto para a questão de localização, para poder saber onde está o bloco, quanto para poder ficar ancorado a armadura. Então o pilar vem aqui depois, ó, e é ancorado. Por isso que ela tem que ter esse comprimento aqui, ó, relevante, tem que ter uma altura aqui ideal. É o comprimento de ancoragem que a gente fala. Porque se ela ficasse pequenininha aqui, ó, não ia dar certo a ancoragem, não ia ficar bem feito, ia ficar frágil. Então perceba aqui, ó, deixa eu voltar aqui o zoom.
Ó, então, entra 30 centímetros aqui no bloco e são 6 barras de 10 milímetros. Isso está aqui, ó, são 6 barras, ó, 1, 2 e 3 de cada lado. Então, são 6 barras, né? O comprimento total aqui do pilar é de 30 por 15 e o estribo dele aqui, ó, é 24 por 9. Né, já que é 30, 30 menos 24 é 6, né? Então sobra 3 em cima e 3 embaixo, que é o cobrimento de pilar em área urbana, é 3 centímetros. E do outro lado a mesma coisa, ó, é 15 menos 9, dá 6, né? 3 para um lado e 3 para o outro, que é o cobrimento. Lá na frente a gente vai fazer esses cálculos, tá? E aqui o estribo, ó, é 3 de 5 milímetros, o comprimento total de 74 centímetros. Então é isso que a gente tem aqui, ó. Quando você pegar um projeto de um bloco de fundação, é aqui, ó. Ele tem aqui o arranque, né, que é a espera do pilar, a descrição da sua armadura, o detalhamento do arranque aqui, ó, a dimensão dele, o estribo, a bitola. E aqui também, ó, a gente tem outra forma de representar, ó. Percebe aqui, ó, tem a medida de 30 mais 33 mais 38, que daria esse 101 aqui, ó. Porque é 30 que entra aqui, né? 30 centímetros que entra aqui no bloco, mais essas duas medidas. E aqui está relacionado ao P1, que é o pilar P1. E aqui, ó, medida na direção X, 4 barras de 12,5 cada 30, na direção Y, 4 barras de 12,5 cada 30. Uma sapata quadrada de 130 por 130 e 40 de altura, né? Aqui está a altura dela. Aqui está a altura dela, 40 centímetros. 40 centímetros. A armadura vai lá na parte inferior dela, o restante é preenchido de concreto. Então é isso aqui. E aqui tem as tabelas, ó. O que serve de referência para os blocos é os pilares, porque cada pilar descarrega a sua carga nos elementos de fundação, que nesse caso vai ser bloco, mas poderia ser sapata, poderia ser outro elemento, mas aqui é bloco. Então, a referência é o pilar. As dimensões, né? Aqui é a nossa primeira, a altura. Aqui, aparentemente, são todas quadradas, ó, todos os blocos quadrados, mas nem sempre eles são quadrados. A armadura na direção X e a armadura na direção Y. Talvez não esteja dando para ver bem aqui, mas quando vocês pegarem o material na mão, vocês consigam interpretar, tá bom? Então essa aula é só sobre falar sobre aqui a armadura dos blocos de fundação, tá bom? E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Então, abraços e até a próxima aula.